Guilherme tá falando que tem protesto contra o presidente, que é o dono do time. Isso, é uma espécie de acionista do clube, o Raul Giraldo. Inclusive, ele é o maior acionista do Independente Medellín. Ele entrou em campo após o apito final do último jogo, que foi a eliminação, né, do time. E aí, nessa situação, teve muitos protestos. Ele saiu do jogo, naquele momento, carregado, né, pelos jogadores. E também, naquele momento, a torcida reprovou o comportamento e reagiu negativamente. E as ações do Giraldo inflamaram um cenário que já era bastante conturbado pela fase do Independente Medellín. E nesse momento, nesse contexto atual do time colombiano, os torcedores exigem a saída do Giraldo, né, do Raul Giraldo, do clube. E por isso explica um pouco aí dessa confusão, né? Não justifica, mas explica um pouco desse cenário do time do Independente. Cenas de caos total na Colômbia. O jogo entre Independente Medellín e Flamengo pela Libertadores foi cancelado antes mesmo de começar. E o que aconteceu no Atanásio Girardot chocou o mundo do futebol. Torcedores do Medellín foram ao estádio vestidos de preto, com o rosto coberto, já com o objetivo de impedir o jogo. Jogaram bombas, sinalizadores e até grades de metal no gramado. Invadiram o campo com menos de 2 minutos de bola rolando. O árbitro não teve escolha, mandou os times para o vestiário. O motivo? O Medellín vive uma crise feia. A torcida quer a cabeça do maior acionista do clube, Raul Giraldo, e foi ao estádio para fazer pressão, não assistir futebol. Resultado, jogo cancelado, mais de 1 hora de espera e o Flamengo provavelmente declarado vencedor por 3-0. É o mesmo procedimento que aconteceu com o Fortaleza contra o Colo-Colo em 2025. O Medellín ainda pode perder mando de campo e tomar multa pesada da Conmebol. A torcida que diz amar o clube pode ter acabado de destruir a campanha dele na Libertadores. Isso é amor ao clube ou loucura? Comenta aqui. Guilherme tá falando que tem protesto contra o presidente, que é o dono do time. Isso, é uma espécie de acionista do clube, o Raul Giraldo. Inclusive, ele é o maior acionista do Independente Medellín. Ele entrou em campo após o apito final do último jogo, que foi a eliminação, né, do time. E aí, nessa situação, teve muitos protestos. Ele saiu do jogo, naquele momento, carregado, né, pelos jogadores. E também, naquele momento, a torcida reprovou o comportamento e reagiu negativamente. E as ações do Giraldo inflamaram um cenário que já era bastante conturbado pela fase do Independente Medellín. E nesse momento, nesse contexto atual do time colombiano, os torcedores exigem a saída do Giraldo, né, do Raul Giraldo, do clube. E por isso explica um pouco aí dessa confusão, né? Não justifica, mas explica um pouco desse cenário do time do Independente Medellín, que tem esse momento ruim contra o seu principal acionista e também a fase ruim dentro de campo. Foi eliminado na fase inicial do campeonato colombiano, na abertura do campeonato colombiano no último domingo, Zé. É ruim pro jogo, é ruim pra competição, né? Um protesto da torcida. O time foi eliminado no campeonato colombiano e tem uma cena que a gente até passou no bate-pronto, né? Tô me lembrando, até foi o Mauro César que pegou o vídeo e passou ali, aí o Kaique colocou no ar do presidente saindo e parecia que ele não estava muito bem, né? O presidente estava sendo xingado, ele estava bem alegre ali, o presidente, e dando um tchauzinho, e andando meio torto lá, o presidente. Então a coisa tá feia ali no Independente Medellín, né? A torcida tá revoltada, o clima não está muito bom pro time colombiano e acabou resultando aí nesse começo de jogo cheio de problemas aí contra o Flamengo, torcida fazendo um protesto e o jogo paralisado logo no início da partida. Pois é, rapaz, torcedores foram ao estádio já pré-determinados a fazer essa pressão para cima da diretoria do clube. Então já inclusive foram até com máscaras, com roupas diferentes, roupas pretas, até para notar ali, não tem muito vermelho desse setor atrás do gol não. Os torcedores vestidos de preto, inclusive com máscaras pretas também. Enfim, começaram a tirar ali coisas pro gramado,
acenderam os sinalizadores, enfim, e o árbitro não teve outro remédio senão mandar as equipes para o vestiário e paralisar o jogo. E a informação que chega aqui é que também tivemos algumas pessoas invadindo o gramado. Você citou essas grades, algumas pessoas, alguns torcedores invadiram o gramado e passaram a atirar nessas grades para tentar ter a liberação desse espaço. Então chega agora essa informação que, além dos sinalizadores, do protesto, dos fogos, além dessa primeira parte que nós noticiamos, também teve algumas pessoas invadindo o gramado. Então até estende o problema, né, Zé? Eu tô lendo aqui que jogaram objetos no campo, barras de metal, e até o Mário Marra, comentarista da ESPN, que está no local, ele falou que chegaram a sugerir às autoridades colombianas a fazer o jogo com portões fechados. Só que aí resolveram fazer com torcida e está acontecendo esse protesto forte, né, com objetos, com sinalizador, com invasão, e por enquanto situação complicada ali em Medellín. Estou lendo aqui, membros das organizadas do Independiente Medellín foram à partida vestidos de preto, com o rosto coberto, e no momento em que a bola ia rolar, começaram a tirar bombas e sinalizadores em direção ao gramado. Com esse calendário maluco, a não ser que as Conmebol dê vitória de 3-0 pro Flamengo aí, não teve. A equipe da casa não deu condição pro jogo, então 3-0 o Flamengo, aí não tem jogo. Ou acontece isso, ou vão ter que realizar, porque não tem calendário. Isso não aconteceu, tem calendário pro Flamengo jogar. Aconteceu no Colo-Colo e Fortaleza, né? Deram o WO pro Fortaleza, que também teve invasão, teve. Naquele jogo até foi bem pesado, né? Lá em Santiago. E naquele dia, naquele jogo, a Conmebol deu vitória pro Fortaleza. Foi muito mais grave naquela oportunidade, né? Muito mais gente, um monte de gente invadindo o gramado, pessoas ficando gravemente feridas, uma série de coisas, lamentavelmente, né? Hoje você olha pro gramado, aparentemente o gramado tá livre, né? Teve ali algumas invasões, mas poucas. Ou joga hoje, ou não tem mais esse jogo. Agora, Alice, você concorda com o Rodrigo nesse aspecto comportamental, policial também, né? Poderia ser um negócio bem pior do que estava se desenhando, pelo até o nível de agressividade da torcida ali, né? Protesto, tal, a gente já viu protesto com face de várias coisas, mas mirar o fogo de artifício pro campo, começar a jogar coisa, enfim, realmente a galera estava disposta a uma cidade de segurança pública complicada. A gente sabe do histórico de Medellín, né? Que tem, né? Historicamente falando, né? Enfim, poderia ser pior, você concorda, Rodrigo? Poderia ser muito pior, e até os nossos colegas na transmissão disseram que era também uma orientação, considerando que havia menores de idade, crianças no meio da torcida, e o que a gente vê normalmente quando essas brigas generalizadas acontecem são aquelas cenas de desespero das pessoas que não tem nada a ver com a confusão, apanhando, correndo, sendo pisoteadas no momento em que a polícia vai para o confronto com quem está ali disposto a brigar, né? No momento em que os torcedores cobrem o rosto e começam a atirar coisas no gramado, são pessoas que estão claramente dispostas a enfrentar, inclusive, a polícia. Então era obviamente um cenário muito perigoso para que a polícia subisse ali, e aí a gente vê vários passos de um comportamento que parece bastante adequado da polícia local, que é recomendar portões fechados, no momento em que começa a confusão, não reagir, esperar que as pessoas saiam do estádio, e no momento em que parece que a Conmebol tentou criar um cenário para que o jogo acontecesse, dizendo, e aí, vocês garantem que o Flamengo só vai jogar se a polícia garantir? E eles disseram, não garantimos, e aí não vai ter jogo, né? Porque a polícia poderia, num determinado momento, quando esvaziou o estádio, falar, então vamos. E entenderam que não tinha sentido, porque sabiam que a confusão lá fora ia continuar. Que foi, a gente continuou ouvindo bombas e tudo mais depois que o estádio estava praticamente vazio. Então parece uma boa conduta, sim, da polícia, e sempre complicado quando num cenário claramente efervescente, como era o do Independiente Medellín, depois que a gente viu essas imagens de a torcida protestando, muito revoltada com o seu acionista majoritário, e aí a polícia diz, é melhor fazer portões fechados, e o clube ignora, claramente desconectado da realidade da torcida. A polícia já foi para o jogo preparada para uma situação de embate, de confronto, que foi o que a gente viu.
Mas é muito triste, Igor, que mais uma vez a gente veja essas cenas na Conmebol. Já falei aqui outras vezes em casos de racismo, de gramado, de arbitragem, o quanto a Conmebol quer ser a Champions League, importa coisas como a final única, que no meu entendimento para o nosso continente não tem nenhum sentido, mas não consegue resolver o mínimo básico de um campeonato desse nível, que é você ter condição de jogo. Seja por violência, seja por gramado, seja por todas essas outras coisas que eu citei, a gente mais uma vez não vê bola rolando porque não tem condição de se jogar futebol. E no jogo de hoje, me parece que é uma partida que não deveria nem ter sido iniciada.